Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de CS juntamente com a equipe de suporte. O meu nome é Tayane e desde já eu quero agradecer ao nosso especialista, o Marco Aurélio, e a nossa agente de Customer Success, Mariana Lemes e a Ana. Lembrando que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no nosso canal do YouTube. Vocês podem fazer as perguntas que o Marcos vai responder, tá bom? Tenham todos um ótimo webinar. Bem-vindo, Marco, tudo bem? Bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio, sou analista de suporte do financeiro, né? Sou casado, já tenho 18 anos, tenho 2 filhas e estou na TOTS numa segunda retomada desde 2019. Fui convidado para apresentar para vocês aqui um pouco da estrutura da nova ferramenta que a gente entende que é o novo Intor, né? Que é o WTA. Então, eu separei alguns pontos que eu acho que é mais relevante e, posteriormente, né, numa próxima retomada, a gente tenta aplicar uns assuntos mais aprofundados e como a ferramenta ela está em constante evolução, acaba que é uma necessidade, beleza? Só um minutinho. Eu preparei uma agenda aqui, devido ao tempo ser um pouco curto, né? Alguns pontos, explicando tudo sobre a ferramenta, a performance dela, de uma máquina ideal para a instalação da WTA, que é um problema que a gente enfrenta bastante. E queria propor para vocês um passo a passo de como instalar de forma correta. Isso no meu entendimento, porque a gente acaba também tendo alguns conflitos com alguns TIs, e aí eles entendem que a estrutura da empresa, que tem um segmento X, Y, Z, acaba que eles não entendem que é daquela forma correta. Mas, assim, levando em consideração o tempo que eu já tenho do WTA, aos cenários que a gente já pegou aqui, eu vou tentar ofertar o melhor cenário ideal. E, por fim, quando eu estiver fazendo a reinstalação do WTA com vocês, eu vou realizar algumas orientações sobre a rotina 801 e 814, que praticamente são as nossas rotinas web, que faz toda a comunicação com as rotinas hoje a partir da versão 30.1 e 30.3, ok? Falando um pouco sobre a questão do ambiente da máquina, né? Eu coloquei alguns pontos aqui que geralmente não, tem disponível no nosso TDM, que são os pré-requisitos mínimo, né? A gente pede sempre um equipamento, um servidor de dedicado, não recomendado, VM, máquina virtual. Caso utilize o nosso servidor cloud, né, em outro ambiente cloud, deverá acionar a equipe responsável a disponibilizar o acesso a este ambiente. Sistema operacional Windows 7 ou superior. Linux. Isso aqui é um grande cargo para a gente, porque o pessoal fala muito assim, por que vocês não prestam suporte no Linux? Na verdade, a história do Linux surgiu a partir de um custo-benefício. E quando foi desenvolvido o WTA, né, houve algumas outras conferências de webinar para estar disponibilizando essa plataforma. Porém, ficou acordado que se a gente disponibilizar, a gente hoje, atualmente, a gente não tem mão de obra especializada no suporte para atuar dentro do ambiente Linux e do CentOS, que é o Debian e o Debian, porque realmente a gente não tem conhecimento, mas a gente entende, né, com uma certa cautela, que quem fez instalação, ou quem geralmente manja um pouquinho do assunto, a gente entra no consenso porque a gente também tenta atuar em consenso para resolver o problema que está apresentando no momento, tá? Continuando aqui, o processador, né, de mais 4 núcleos ou 2, não tem problemas, com 2 GHz de processamento. Memória RAM, esse é o maior calo que a gente tem hoje, porque a gente pede o mínimo de 8 somente para o WTA,
porque como as ferramentas estão em constante evolução, Doc Fiscal, MyAudit, né, então tem esse comportamento de cliente acondicionar todas as ferramentas, né, dentro de um servidor, praticamente com 8 de RAM. Aí você faz o quê? Você meio que sufoca a máquina. Aí aquela máquina que era toda preparada para um serviço X, ela condicionou outro serviço Y, que no caso é o WTA e o servidor, e faz um consumo excessivo, tá? Então, existe alguns mitos. Marco, mas é proibido eu colocar o WTA dentro do servidor de NFE? Nunca foi proibido. A gente pede alguns erros. Por exemplo, tem problema usar a porta 80, porque às vezes dentro da sua infra, né, com as ferramentas que já estão toda parametrizada lá, ela não vai aceitar. Então é só pequena validação. Qual porta que eu posso instalar? Entendeu? Outra coisa, tem serviço de força de vendas porque ela usam portas específicas. Tem algum impacto? Se não tiver impacto, não tem problema. Então a gente acaba dando pequenas orientações de melhorias de upgrade, por exemplo. Eu tenho 8 de RAM aqui. Eu, particularmente, sempre sugiro que aumente. Cara, é 8 RAM, coloca 16, 32, porque o custo-benefício é melhor do que você ter que comprar um servidor novo, ter que hackear ele, colocar dentro do seu servidor, acondicionar. Então, é um custo-benefício. Mas aí, se tiver uma empresa que é totalmente, extremamente organizada também, e quer falar, não, eu quero um servidor para cada aplicação, não tem problema. Atendendo os pré-requisitos, segue o fluxo. Hoje a gente tem algumas ferramentas que estão ativas aí, justamente por conta dessa nova norma do LGPD e pequenas invasões de vírus, ou grandes, né? Então, a gente sempre pede para fazer a liberação dentro do domínio do cliente de alguns links. Um é o mais conhecido, que é o repo.pcinformatica.com.br. O segundo é o hub.pcinformatica.com.br. O terceiro é o repo.pcinformatica.br. Ele usa uma porta atribuída de que é um servidor nosso exclusivo, que é 8081/Nexus. E, por fim, o serviços.pcinformatica.com.br. Tá? Outra consideração que a gente pede muito é que hoje praticamente não existe mais isso, mas a maioria, né, dos clientes antigamente usava só 20 GB dentro do seu disco. Então, hoje a gente pede um mínimo de 40, mas a gente quase não tem esse conflito mais hoje, tá? Navegadores. Marco, eu só uso o Explorer aqui, apesar que hoje o Explorer praticamente está descontinuado. Então, os navegadores que a gente tem mais, assim, uma certa estabilidade é o Chrome e o Mozilla. Eu quero usar o Opera. Não tem problema, pode usar. Eu quero usar o Edge. Não tem problema. A gente só dá a sugestão de navegadores mais estáveis, tá bom? Agora, dicas importantes, né? Eu vou fazer a instalação, mas eu já quero dar uma reafirmada no cenário aqui. Após a instalação, verificar as atualizações da rotina 801. Dentro da rotina 801, ela tem serviços de serviços e subserviços, né? O primeiro serviço, quando você faz a instalação do DATA, é o Intoc Core Serviço. Esse Intoc Core Serviço, ele é um serviço que ele vem encorpado dentro de um outro serviço. A gente dá o nome de artefato, tá? Na hora que você faz a instalação do Intoc Core Serviço, eu sempre tenho o zelo de perguntar para o cliente se ele está faturando na hora, porque esse é o único serviço que reinicia o WTA, somente ele. Depois que ele reinicia, né, ele tem um delay de aproximadamente 2 minutos, 3 minutos no máximo, ele sobe, né, e carrega a loja empresa do menu, porque ele reiniciou todo o bundle dele. Na hora que você voltar a acessar a rotina 801, possa ser, por conta do delay, que apareça a mensagem do repo lá, repo.pcinformatica.com.br, e aí vocês vão assustar, mas a gente tem isso liberado. Não, é porque está subindo um serviço. É tudo muito lento, porque é um serviço web, então acaba que temos que ter um pouquinho mais de paciência, mas sobe. A partir disso, quando vocês for acessar a rotina 801, ele vai disponibilizar para você o Intoc Ferramenta Servidor. Dentro do Intoc Ferramenta Servidor, aí sim ele tem todos os artefatos, tanto para atualização quanto para instalação, disponível para vocês. Tá? Vamos para alguns pontos que eu coloquei asterisco.
Caso a instalação seja feita de uma estação comum de trabalho, que é muito comum isso, ou em servidor compartilhado com aplicação da performance com a outra aplicação, a performance do WTA pode ser seriamente afetada, porque acontece do cliente ter passado por alguma instabilidade no final de semana e, por algum motivo, o servidor de WTA dele queimou ou teve algum problema, invasão, ele arruma uma máquina de menor compatibilidade. A gente ajuda e atua com uma solução de controle, mas a gente deixa sempre claro que é bom restabelecer a comunicação no servidor que já estava. Tá? O compartilhamento de recursos não pode se deixar lento, quanto também travar a aplicação. Isso acontece porque quando não há recursos suficientes para o processo de Java, que o JVM, a sua instância é fechada, paralisando todos os processos dependentes. Desse modo, não podemos garantir a perfeita execução da aplicação conforme planejado para ser. Conforme eu informei, como é uma solução de contorno, ela vai ficar um pouco lenta, o Java vai consumir um pouco de recurso, porque a máquina não foi preparada, mas é uma solução de contorno. Acaba que a gente sempre deixa claro, ver o que você pode atuar na recuperação do servidor, para a gente voltar para lá. Outra opção, se utiliza algum firewall, hoje a gente tem algumas ferramentas aí, que ela está dando um certo impacto negativo no quesito com as tratativas de WTA e o CCW. Mas como o foco aqui é o WTA, a gente vai falar o que são os impactos. Eles pedem para fazer uma validação via IP, via porta, e os links que eu já até falei para vocês na aba passada. Então, o MikroTik hoje ele é ofertado por algumas empresas. E aconteceu de eu conectar em clientes que eles não sabem nem manusear a ferramenta. Então, eu falo, ó, quando você acessar seu MikroTik, já pede para deixar todos os links liberados e a porta que você está atribuído para poder estar comunicando com o WTA. A porta vocês vão estar determinando de acordo com o seu TI. Fez isso, antes deles entregar o serviço para vocês, faz uma validação se de fato realmente está comunicando, está acessando, vai no 801, vê como é que está o serviço lá, se está bacana, beleza. Então, pode fechar a sincronização do MikroTik em relação ao WTA, que está tudo certo. Outra coisa que me perguntam muito se o WTA tem algum custo adicional. Não, porque ele já está inserido dentro do contrato de vocês, entendeu? O WTA, para vocês entenderem um pouco, a gente analisando a curto prazo aqui, ele é uma ferramenta que ele está em constante evolução, entendeu? Como está em constante evolução, tem os seus problemas, a gente tem que fazer ajustes, a gente tem que tentar encontrar o melhor cenário de acordo com o do cliente. Então, ela está em constante evolução, mas, porém, ela é para ser o entorno do futuro. Eu até brinco muito com os clientes, né? Imagina vocês fazerem uma venda da 316 em casa, né? Porque hoje a gente está passando por um novo normal, por conta da pandemia. Imagina vocês estão fazendo as atualizações, como já acontece com o CCW, mas aí vocês querem fazer em relação ao WTA em casa. Então, isso é a ideia, entendeu? É migrar toda a plataforma em Delphi para Java. Prazo e data, depois da pandemia, caiu por terra, eu não sei dizer mais. Mas a gente vê que o pessoal está atuando bem, está inserindo, está adicionando informações. A gente tem várias rotinas webs que já praticamente fazem o serviço de rotinas em Delphi, como o plano de voo. Acho que a maioria das empresas utiliza isso, é importante, entendeu? E é isso. O último tópico aqui, para acessar o WTA, de qualquer lugar da internet, é necessário inicialmente que a sua equipe de TI configure o servidor para expor este serviço permitindo acesso externo. E perguntam muito, Marco, mas se eu pegar só o IP e colocar para me acessar aqui do meu tablet em casa? Infelizmente, ainda a gente não está com esse recurso para fazer essa comunicação. Mas existem soluções. Hoje, a maioria das empresas que prestam serviço de infra ou DBA, eles criam uma VPN ou um TS. Eles te ofertam, aí vocês vão analisar. É igual eu comento muito com os clientes que eu já atendo. Eu não sei questão de valores, o que está acondicionado no contrato de prestação de serviços do seu DBA ou infra com vocês. A gente sabe que hoje bastante cliente usa, ainda mais por conta da pandemia. Então, acaba que a gente sempre passa essa orientação. A ideia é que no futuro bem próximo, né, ela esteja totalmente
habitável de um acesso comum. Por exemplo, você vai buscar o link, local roxo, e comunica de qualquer lugar que ele vai entender que o IP que está instalado da sua máquina está livre para acesso externo. Porém, a gente não tem uma data para isso ainda. Essa, galera, é a primeira parte que eu passei para vocês sobre uma estrutura geral do WTA, entendeu? Eu queria propor para vocês agora uma instalação do WTA. Na minha máquina já tem. Como hoje o WTA praticamente é uso obrigatório desde a versão 29 para todos os clientes, todos, sem exceção, eu pensei em fazer uma ação reversa. Porque eu já peguei muitos clientes tentando reinstalar o WTA por N motivos, ou o servidor queimou, ou comprou uma máquina nova, ou vai fazer o uso agora, ou para uma base de teste. E eu vejo que eles tentam fazer uma instalação sobre a instalação feita. E o WTA, infelizmente, ele não consegue entender isso, ele não consegue carregar as informações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação reversa. Eu vou desinstalar, vou mostrar para vocês onde que fica o arquivo, e vou fazer a instalação do zero para vocês, até a gente chegar no 801 e 814, tá? Após isso, a gente vai fazer uma pausa aí, se tiver perguntas, eu estarei totalmente apto a estar respondendo vocês. Se não souber, busca as respostas com os universitários, mas eu acredito que eu consiga atender a necessidade de vocês, beleza? Aqui, geralmente, o C2 pontos fica sempre condicionado na mesma pasta na PC System, tá? Então, quando vocês entram aqui, tem produtos, a gente tem a pasta aqui, MyAudit, tem outras pastas, mas a gente vai focar sempre no install. Na verdade, ele é um ponto bate do que vai fazer toda a desinstalação do WTA. Dou um duplo clique, ele vai abrir um executável. Quanto tempo leva, Marco? Aproximadamente aqui ele vai levar em torno aí dos seus 3 a 4 minutos, não mais que isso. Enquanto vai ocorrendo isso aqui, o que geralmente eu faço? Eu venho pelo link do serviços.pcinformatica.com.br/instalador da WTA. Isso aqui já está disponível dentro do nosso TDN, tá? Mas, de qualquer forma, se for o caso, eu deixo no corpo do PowerPoint também, mas é bem tranquilo. Se pesquisar no Google também já está disponível. E aí ele vai baixar um arquivo para vocês. É um arquivo pesado, ele vem zipado. Então, sempre eu passo a orientação para os meninos depois que terminar, né, mostrar a pasta, e fazer a descompactação. Alguns têm o WinRAR, então é bem fácil. Como eu já deixei praticamente aqui já descompactado para a gente ganhar um certo tempo, tá? A gente vai monitorando aqui o nosso ponto baixo. Enquanto isso, outra pergunta que o pessoal me fazem muito, Marco, é obrigatório ter o Intor instalado dentro do meu novo servidor da WTA? Não. Mas eu passo um macetezinho bem clássico, quando eu vou fazer a instalação, que pelo menos pegue o TMS de uma máquina funcional e instale ela dentro do C2 pontos. Pode ser na pasta temp, entendeu? Se for o caso, vocês abrem a pasta temp, pode colocar aqui dentro. E depois, futuramente, pode até deletar. Mas, na maioria das vezes, os clientes optam em instalar o Intor. Eu acho melhor e recomendável. Por quê? Eu estou com problema de faturamento aqui, Marco, porque a minha 1452 não está abrindo e tal. Então, acaba que a gente pede, porque se você tiver já o Intor instalado, a gente vai fazendo todas as ações e vai atuando. Verifica se de fato a rotina vai abrir ou não, se existe algum serviço pendente no 801, tá? Vocês viram que o ponto bate já finalizou aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu acho muito legal, bacana de ver, nem sempre ele vem removendo um outro serviço que chama Active Artemis. Aí, geralmente, eu venho em produtos, eu olho aqui, ó, não ficou Active Artemis. Então, ou seja, ele está deletando tudo. Fez isso aqui, galera, então a gente vai para o nosso instalador. Eu comentei com as meninas aqui, a instalação deve levar aproximadamente em torno de, no máximo, uns 10 a 15 minutinhos, tá?
Então, é interessante vocês poderem acompanhar, que eu vou passar de uma forma, eu considero muito assertiva, porque eu nunca tive retorno de uma má instalação. Ah, Marco, quando você instalou, ela apresentou algumas falhas. Então, eu faço toda a validação da forma que eu instalo. Eu acredito que vai ser bacana para vocês também. Igual eu falei para vocês, o setup ele é um pouco pesado. Então acaba que a gente tem esse... É padrão o setup. Ele traz todas as informações que eu apresentei para vocês lá no PowerPoint. Que tem pessoas que às vezes, com a ânsia de fazer rápido, por conta do faturamento, eles nem dão uma olhada. Galera, tem muita gente que opta em não fazer dessa forma. Eu sempre opto em usar o TNS. Por quê? Um TNS ativo da sua empresa, ele vai carregar tudo bonitinho, o Rush, o Service Name, tudo bonitinho. Então, eu acabo optando. Para alguns clientes, eles têm diretórios específicos para condicionar o seu TNS ou StatCloud. Mas a maioria do padrão é dentro do C2 pontos. Dentro do Oracle, tem uns que usam app, tem uns que usam o nome específico da máquina, mas o TI geralmente sabe onde está. Se for colocar dentro da pasta temp, então vai direto no C2 ponto na pasta temp, tá? Aqui o meu TNS está aqui, ele já carregou todas as informações que eu preciso, entendeu? Ah, Marco, mas aí como é que a gente vai saber o alias? O alias, na verdade, nada mais é, deixa eu mostrar para vocês, que o cabeçalho que está lá. Vamos olhar aqui. O alias nada mais é do que o cabeçalho do seu esquema, né? A maioria aí usa o int, prod, ou usa o nome específico da empresa, mas sempre é bom ficar atento a isso. Sempre a dica, local. Eu coloco local. O usuário do banco, como o meu aqui é uma base de teste, é local. Aí vocês têm geralmente o usuário específico do banco de vocês. Ah, Marco, eu não sei. Geralmente fica condicionado em documentos ou dentro do intor.ini. Caso não consiga lembrar, geralmente o DBA que criou o seu banco consegue passar para vocês. Mas geralmente eles deixam tudo isso acondicionado no documento para vocês na criação do banco. Assim, local. A loja é o mesmo do esquema, local. Local. Avanço. Aqui, turma, o pessoal tem o hábito de colocar sempre um usuário e senha de rede para ficar dentro do domínio dele. O WTA, eu sempre recomendo nunca colocar. Por quê? Quando você coloca usuário e senha dentro do seu domínio de rede, aqueles links que eu passei para vocês, ele costuma passar para uma validação dentro de uma ferramenta que vocês tenham aí, que é o MikroTik, Firewall, pfSense. Então, quando você cria marca como não, a tendência é que ele não passa. Ou seja, o seu sistema ele vai dar o clivo e vai seguir o fluxo normal. O IP, outro problema muito clássico que a gente pega aqui. Marco, meu serviço do ATA não inicia. O que acontece demais? O pessoal usa muito IP dinâmico. Então, eu sempre peço para os clientes abrir um CMD e fazer um simples IP config. Aí, tá vendo aqui? Como a gente usa o endereço do IPv4, então bateu. Se for o IP dinâmico, tem algum problema? Não. Mas se porventura, por uma questão de regras de negócio da infra de vocês, ela tem que renovar esse IP 2 dias depois, uma semana depois, o serviço do WTA não vai subir. Aí vocês vão ter que fazer uma orientação que eu vou passar para vocês no 32. Não é o recomendável. O recomendável é sempre deixar fixo. Tá? Eu vou avançar. A porta, é o que eu falei para vocês. Vocês podem usar a porta que vocês quiserem, mas é sempre bom validar com o pessoal da infra de vocês, justamente por uma questão de regra de negócio de vocês. Ó, a porta 80 eu já uso para o meu força de vendas. A porta 8000 eu uso para uma outra atribuição. Então, eu quero colocar a porta 81. Não tem problema. Geralmente, eu gosto de usar a porta 8000, porque é onde que eu jamais utilizo ela aqui. Avanço.
Ele está me informando que ele vai começar a extrair os serviços de 4 fatores, que é o Intor Style, o Active e o JDK, que é o nosso Java. Começa a trazer os logs de apresentação. Essa primeira extração de 1 para 4, ele é muito rápido. Tá vendo? Muito bem rápido. Agora ele vai extrair informações que é da estrutura do WTA num todo, de 1 para 8. Tá vendo? Costuma ser rápido, mas quando chega no 6/8 até o 8/8, ele demora um pouquinho. Aqui outra coisa bacana, quando ele finaliza, ele traz para você já o link /instalador dentro do seu navegador padrão. Então, acontece que alguns clientes, às vezes, não definiram dentro do seu servidor qual que é o navegador padrão. Então, ele traz direto lá para o Explorer antigo. Ele lá não vai carregar. Então, eu sempre oriento, né? Tenta instalar um Chrome no meio tempo, e aí você pode mandar para lá e definir ele como padrão. Mas, por default, ele já carrega automático. Viu? Ele já carrega automático. É igual eu falei para vocês, como ele está subindo, ele vai, essas mensagens aqui tudo é comum, gente, não precisa assustar, tá? Geralmente eu dou um Ctrl F5, ele vai carregando, é bem comum. Nesse meio tempo eu já vou fechando algumas informações. O setup, ele não finaliza automático. Ele só fala que foi executado com sucesso e está aguardando o serviço inicializar. Aí você avança, pronto, fechou. E continua o processo aqui de atualizar a página. Por que ele tem esse delay? Porque ele está buscando, dentro das suas credenciais, informações dentro dos nossos servidores. Pode CLI, IP, porta, validações de acesso, para ver se vai poder retornar todas as informações que vocês precisam. Eu vou dar um F5, ele vai carregar. E demora um pouquinho, mas carrega. Aqui, inicialmente, ele traz toda a sua grade de ações que são essenciais, que são as rotinas do web. 811, 808, que é cadastro de token. Então, pode continuar que ela vai seguir o fluxo. Demora, é muito comum isso, tá, gente? Porque ele está fazendo toda a extração de validação do que a gente imputou dentro do setup. Beleza?
Ele vai fazer a fusão da página, vai carregar para a página do menu. Isso aqui, a gente dá o nome de sujeira no cache. Então, é muito comum. Sempre limpar o cache do navegador. Aí a galera já vê assim, mas já está ela sem loja empresa, dá um desespero. Galera, é muito comum isso na primeira instalação. Você vai atualizar. Outra coisa que eu identifiquei, sempre na primeira instalação, a gente sempre orienta fazer um reinício do serviço da TA. Como é que eu identifiquei isso? É como se ele não tivesse carregado 100% as informações dentro do ambiente do Windows. Então, acaba orientando sempre fazer o reinício. Geralmente, é uma única vez. Marco, mas e se tiver que reiniciar mais de 2 vezes? Não tem problema. Mesmo que o faturamento já está parado, então a gente acredita que não vai causar impacto algum. Eu sempre oriento também deixar sempre na porta. Marco, mas eu optei usar a porta 80. Não tem problema, você pode deixar até local roxo. Mas como aqui a minha é a porta 8000, eu tenho que respeitar a minha porta. Aí ela vai carregar o serviço automaticamente aqui agora. Demora porque eu inicio o serviço. Aí vocês viram, carregou agora a loja e a empresa, bonitinho. Isso na primeira instalação é tranquilo, tá? Aí, geralmente, me perguntam muito, Marco, mas qual usuário sim que eu uso no Intel Anywhere? Aí tem gente que coloca e-mail, tem gente que coloca usuário e senha de rede. Não, é simplesmente o usuário e senha do Intor que estão cadastrados dentro da sua rede aí. Aqui, como geralmente eu uso o PC admin, né, mas geralmente a gente recomenda sempre usar o usuário padrão de vocês, que tem todas as atribuições de acesso, é o recomendável. Aqui eu vou, só um minutinho. Vamos prosseguir aqui, vida de home office, né, normal. A gente sempre vai fazer o acesso inicialmente pelo 801, tá? Vocês não assustam muito, galera, porque para a gente aqui do suporte, aparece geralmente 3 opções, porque ela usa baixa produção e de homologação. Mas para vocês sempre vai aparecer um. Então, sempre vocês vão buscar, né, esse único serviço da versão mais atual. Igual eu falei para vocês, o primeiro serviço é o Intocore serviço. Quando eu for aplicar a atualização dele aqui, ele vai reiniciar o serviço normal. Quando eu falo demoro um pouquinho, para mim não é tão demorado, mas assim, às vezes 1 minuto, 2 minutos para o cliente que está com o faturamento parado é uma eternidade. Então eu falo assim, vai demorar um pouco, porque a gente já sabe que vocês têm um caminhão parado, aguardando a emissão de uma nota, vocês têm pessoa no balcão só esperando a nota, né, vocês estão esperando todo o cenário aí de acordo com a realidade de vocês. Aqui ele reinicia. Então, geralmente, quando eu vou fazer um atendimento no cliente, eu já tenho um zelo de perguntar. Marco, eu estou com um problema aqui no meu doc fiscal que está solicitando um serviço aqui, o Intor Fiscal ou o Intor RCA, ou o Intor Produto. E aí, na hora que eu vou acessar aqui o WTAB, eu acesso 801, já tem aqui o Intor Core Serviço. Eu pergunto meio que instantaneamente, vai reiniciar o serviço, tem algum problema?
porque às vezes eles acham que tem que sair todo mundo do sistema. Não é o recomendado. Eu vou acessar o 801 aqui agora, ela vai dar uma mensagem de repo para mim. Ah, Marco, mas eu já vi que está liberado. Não deveria aparecer essa mensagem. Calma. Isso aqui é porque está subindo o serviço. Por quê? Dentro das atribuições da 801, ela vem buscar informações dentro do servidor do repo para mim. Então, eu fecho, aguardo mais um tempinho, ou dou um Ctrl F5, que é bastante tranquilo, e vou dando 801. Vai chegar um momento que ela vai abrir o serviço para mim aqui. Vou autorizando, uma hora libera. Geralmente é um delay que é padrão mesmo nacional, até para a gente que do suporte. Aí, tá vendo? Acho que é porque minha base está pedindo para mim rodar também o outro aqui também. Deixa eu ver aqui. Acho que homologação. Não deveria. Isso tudo é muito comum, gente. Não assusta. Como é um serviço web, ele vai acumulando informações. É bem tranquilo. Posso ser que tem mais um core serviço lá, porque a nossa base aqui é uma base para 2 ambientes, né? Tanto homologação como produção, a gente acaba tendo essa opção. Mas para vocês sempre vai aparecer um artefato, tá? Tudo que tem na 801, a gente dá geralmente a nomenclatura de artefato ou serviço ou rotina web. Então aqui a gente acaba, esse serviço que tem o entor ponto alguma coisa, a gente chama de artefato. Aqui, a gente já veio para outra aba, que eu falei para vocês. Isso sempre vai aparecer um serviço para vocês. Agora é o entor ferramenta servidor. Dentro desse serviço aqui, que é o artefato, ele vai descompactar todos os serviços que tem na 801, sempre para a primeira instalação, para você estar executando. Ele sempre traz tudo de forma automática. Aí esse serviço que ele já não reinicia mais, ele vai só descompactar todos os serviços para a gente. Ele vai abastecer essas duas abas, atualizações e instalações. Aí sim, nelas, vocês vão identificar o que é de acordo com o cenário da realidade de vocês, entendeu? E vão estar aplicando. Vou tentar fechar aqui o serviço, não precisa ver. Beleza. Tá tudo muito tranquilo. Mas eu quero liberar o faturamento de vocês. Qual que é o meu foco? Instalações. Dentro de instalações, gente, existe 4 serviços essenciais que vocês têm que bater o olho e fazer direto. Às vezes ele puxa um ou outro automático, puxa, não tem problema. Mas aí, geralmente é padrão. É o entor cliente, o entor fiscal. Não confundam o entor ASD com o entor fiscal, sempre o entor fiscal. Aí, geralmente, eu vou lá para o final, o entor RCA e o entor produto. Então, lembrando, os 4 serviços essenciais para liberar seu faturamento de cara é o entor cliente, o entor fiscal, o entor produto e, por fim, o entor RCA. E mesmo assim, ele já vai trazer os outros serviços agregados, que é bacana, que você não tem que ficar lembrando de tudo isso.
Mas você guardando esses 4 serviços automaticamente aí, você já está garantindo, né, a liberação do seu faturamento o quanto antes. Como eu falei para vocês, né, toda a instalação do serviço, ela leva um tempo, né? Então, e é tudo feito de primeira vez, tá? Ela está carregando todas as informações do zero. Finalizou isso aqui, praticamente a 14,52 está liberada. Mas, para a gente fazer de uma forma muito assertiva, igual eu falei para vocês, hoje a gente tem um serviço que ele é muito essencial para vocês, que é a atualização de dados. Esse serviço de o entorno de atualização de dados, esse camarada abastece todas as informações que tem no 814. Então, eu sempre oriento a instalar. Aqui, se der um erro, eu vou mostrar para vocês que é muito simples de resolver. Vamos lá. Aqui não vai dar um erro. Geralmente, ele dá um erro de migration, ou seja, ele está tentando migrar de uma forma automática a tabela SP consoluída receita e não está indo. Aí o pessoal abre o chamado desesperado. Então, assim, como a gente não tem uma base de conhecimento para isso, a gente vai ter que criar, porque está ficando muito frequente, que para alguns acontece e outros não. Basta você ir lá na rotina 814, que ela vai instalar de forma manual. Aqui. Então, ela deu uma informação, migration, aí você pode vir já no 814, sempre na versão 30.3. Eu não sei se é o SP que ele deu a mensagem lá, deixa eu ver aqui. Não, porque ele gravou, acho que é atualização diária. Atualização diária, vamos ver se é isso aqui. Não preciso disso. Não mensagem de erro. Aqui nesse caso, o que que acontece? Não sei se é porque, como eu atualizei agora, não veio. Ele está pedindo para me instalar essa versão aqui, 1.301.00. Como ele está dando a mensagem, eu fui lá no 814, eles não disponibilizaram ainda para mim. Não sei se é porque foi feito hoje ou não, recente, mas assim, isso é para acontecer automaticamente para vocês estar liberando, tá? Nesse cenário aqui, aí a gente tem que atuar com o pessoal do produto aqui para estar disponibilizando dentro do 814 de forma automática. Mas aqui para mim não aconteceu. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui, vamos se ater a isso, porque isso aqui é um fato isolado. Outro artefato bom de instalar é o pedido venda. Porque esse mentor pedido venda, né, a gente acontece muito de ter uma demanda de chamada aqui sobre a 329. Aí eles querem cancelar um pedido ou tem algum problema lá na API, a gente pede para instalar também. Aí ele vai trazer o Intor Venda, o Intor Core Venda de forma automática.
Eu acho que é porque tem um delay, mas vamos ver aqui se ele atualizou. Dá um Ctrl F5. Ele atualizou. Deu mensagem porque eu acho que ele tinha, como é tudo uma página web, então ela fica sempre com os caches ocupados, mas ela atualiza. Aí, turma, vamos lá. É o que eu falei para vocês sobre a 801. Marco, mas eu fico desesperado, quero atualizar tudo que tem no 801. É um problema? Não é um problema e não é um não que não possa fazer. Mas é igual eu falei para vocês no início do webinar, que acontece de clientes ter cenários diferentes. Às vezes o cara só tem 8 de RAM lá e tem todos os serviços acondicionados, igual, por exemplo, eu tenho aqui. Então, o que eu recomendo fazer? Instale o que alguma rotina solicite, o que de fato ela vai te pedir. Porque se ela te pedir realmente para atualizar um artefato, aí sim, vocês estão fazendo uma ação assertiva. Mas algumas coisas aqui eu sempre autorizo fazer. Por exemplo, a gente no início da instalação, a gente instala as rotinas web, que é tudo com 800. Pode atualizar elas, Marco? Pode, porque ela já está instalada. Você só vai atualizar porque ela vai trazer uma versão mais atual. Você está na versão 1.4.3 e ela já está no final 1.4.4. Continua 806, 810. Enquanto vai finalizando aqui, turma, outra situação que é muito comum, que eu sempre pergunto para os clientes, que a gente tem muitas rotinas em uso já web. Uma delas é 820, que é a atualização diária, entendeu? Então, assim, eu sempre pergunto, você utiliza 504 ainda ou 820? Por que eu pergunto isso? Porque quando você vai fazer uma reinstalação do zero, a 820 de vocês ela está toda programada e toda configurada, entendeu? O que seria isso? Cada filial tem a flag certinho que vai executar diariamente, o horário agendado, porque tem empresa que funciona 24 horas ou não. Então, eu sempre pergunto isso, porque eu vou passar um macete para vocês de fazer o backup dessas informações. Então, vamos finalizar aqui. Sobre a questão do DATA 801, a gente atualizou somente as rotinas web. Existe aqui outro serviço que é muito importante, é vocês atualizar o menu. Se eu sair aqui do menu agora, ele vai estar nessa plataforma antiga ainda. Então, eu sempre oriento a atualizar o menu, porque dentro dele ele vai carregar toda a comunicação com as DLLs também, com a 820, que ela comunica como se fosse um plano normal. Atualizo. Atualizou. Outro processo que eu faço que é bastante bacana, eu já saio e dou um Ctrl F5. Ela já carrega a página do menu atualizado, isso é importante. Porque o menu do DATA é igual ao menu do Intor. Ela sempre tem que estar na última versão, tá? Então, galera, é basicamente isso. Aí ficou algum serviço aqui no 801? Ficou. Eu sempre oriento também, tudo que tiver, por exemplo, atualização, né, configurações, pode executar, não vai dar impacto nenhum. Mas é sempre bom dar uma monitorada no gerenciador de tarefa de vocês. Eu sempre venho aqui desempenho. Hoje eu tenho 16 de RAM, só para vocês terem uma ideia. Eu não estou fazendo nada, estou usando só meu DATI, porque também já tenho o meu doc fiscal aqui. Eu estou praticamente com 9,6 em uso. Então tá, vamos imaginar um cliente que só tem 8 de RAM. Então, basicamente, vai ficar topada a memória dele. Aí uma máquina que é boa, ela perde totalmente a performance dela.
Então, volta naquela velha informação lá no passado. Dá um upgrade na máquina, coloca 16 ou coloca 32, porque é mais fácil vocês dar um upgrade inicialmente do que ter que comprar um servidor novo, porque às vezes não está na grade de programação de fazer uma aquisição cara, tá? Então, por que eu oriento isso? Cada serviço que vocês vão atualizar aqui na 801, ela vai fazer consumo de toda a plataforma que está lá no Java. Então, ou seja, atualizou uma rotina, atualizou um serviço que vocês não vão utilizar, nem sabem para que serve, ela vai topando. Vai chegar um momento aqui que vai estar 16 GB de RAM topado. Aí os clientes falam, meu WTA não está nem subindo, Marco. Que geralmente acontece muito isso quando some a loja empresa do menu. Aí eu vou olhar e falar, não, mas você instalou tudo? Provavelmente eu vou sugerir que a gente refaça uma reinstalação, o que não é o recomendável, ou que o cliente dá um upgrade na memória RAM dele. Hoje tem clientes que usam muito VM, então eles conseguem dar uma pequena elevada na memória virtualmente. Mas a gente tem cenário de cliente que é fisicamente, então a gente passa para soluções paliativas, que é uma instalação de uma máquina para poder liberar o faturamento e seguir o fluxo dele. Tá? Outra informação, rotina 814. Peguei um cliente essa semana que ele simplesmente marcou tudo e começou a atualizar. Galera, não atualiza tudo que tem na 814. Por quê? A 814, ela faz de uma forma muito espontânea criação de triggers, package, de tabelas que vocês nunca nem utilizam, não sabem nem para quê. E o que acontece? O seu banco foi preparado para um segmento, sei lá, varejo ou distribuidor mais simples. Aí vocês não têm um módulo farmácia ou medicamentos, que é o 23. Aí começa a dar colapso no seu banco, porque ela vai entrar em conflito com as tabelas. Então, eu sempre oriento, hoje está bem bacana, e a gente já melhorou bastante esse processo, vocês atualizaram uma rotina lá. Dá um exemplo, a 507, ela pediu para atualizar um serviço aqui, né? Vocês pesquisam, por exemplo, um serviço que é muito usado pelo fiscal, o próprio fiscal mesmo. Como eu já tenho ela atualizada, ela tem uma versão mais atual, a rotina pode pedir, atualiza para a versão 1.208. Não tem problema, aplica o próximo passo e atualiza. Isso está dentro do aceitável. Agora, não pode marcar todas as flags aleatoriamente e pedir para atualizar. Aí vocês vão ter um contrafluxo totalmente negativo. Paralisação o dia inteiro, vai ter que envolver DBA. A gente tem cenário de clientes que não tem mais contrato com o DBA, mas vai ter que fazer uma aquisição emergencial. Não estava no cronograma, entendeu? Então, eu sempre oriento. Na dúvida, pesquisa na base de conhecimento, ou se não, pode me acionar pelo Skype, ou se não, pode abrir um chamado para ter um embasamento melhor, porque na dúvida é melhor vocês terem um amparo de uma orientação de um especialista. Porque o 814 hoje, ele é atribuído para o financeiro, mas ela é um domínio de todos, né? Desde o compras, vendas, fiscal, WMS, logística. Então, aí vocês vão ter uma ação e uma tomada de decisão mais assertiva, entendeu? Atualizou, volta, vai manter as flagzinhas, tá? Sempre foca, por exemplo, tem clientes que estão na base 30.1, então sempre fica focado em qual que você está. Eu estou na 30.3, então eu estou focado na 30.3, mas às vezes ela não carrega automática. Aí você tem que informar aqui para o 814 qual que é a versão atual que você atualizou a rotina lá. Porque às vezes você atualizou na 30.3, você está querendo rodar uma tabela na 30.1, que já não tem fiscal, tá vendo? Então a gente sempre orienta isso. Turma, basicamente é isso, entendeu? Vou começar a responder algumas perguntas aqui agora, e se vocês tiverem interesse em ouvir, eu vou estar respondendo tudo agora. Beleza? Vou dar um F5 aqui para ficar. Como eu apresentei para vocês, meu nome é Marco Aurélio. Atualmente eu estou na squad do financeiro, né? O meu gestor chama Giovanni. E tem o meu Skype aí, marco.cruz_13. Sempre estou à disposição, tá, para poder ajudar e tirar as dúvidas. A Tayane passou algumas perguntas aqui, vou estar respondendo agora. O Johnny perguntou aqui qual que é a diferença das atualizações das rotinas via Wintor e pelo WTA. Pois temos
algumas rotinas que têm dependências de atualizações pelo WTA e não mais pelas rotinas de atualizações do Intor. O que acontece? As rotinas hoje, elas estão integradas, elas estão sendo integradas de acordo com o WTA e com o Intor. Então, vai acontecer ainda, assim, de você atualizar uma rotina, ela pedir uma atualização manual e uma automática. A manual, ela ainda fica vinculada às rotinas que vocês já estão acostumados, que é 560, 500, 1460, 300. Então, vocês podem localizar lá e executar. E a automática, ela vai direto para 814. Hoje, quando vocês for fazer uma atualização de uma rotina, ela tem que te informar, né, qual que é a rotina. Se ela vai te informar a rotina 814, aí vocês vão ver a versão do serviço lá, que geralmente começa com 01. 0102, tal, atualizar o entorno fiscal, ou atualizar o SP Consolida Receita, ou atualizar a atualização diária, que está lá no 814, tá? Isso é bem tranquilo. Geralmente, vai de cenário para cenário, mas hoje a gente já, devido ao atendimento de DATA aqui, a gente percebe que o cliente está bem já desembaraçado. Ele procura esse entendimento com mais facilidade. Outra pergunta aqui, do Maicon Lima, né, ele pergunta, consigo utilizar todas as rotinas pelo WTA ou somente nas rotinas web? Boa pergunta. Quando você vai fazer a primeira instalação do WTA na máquina do servidor, eu sempre recomendo, né, fazer a instalação do Intor lá. Por quê? Porque ele vai disparar um outro serviço que chama o Intor Start. O Intor Start hoje, ele comunica com as rotinas em Delphi, simultaneamente. Eu vou sair aqui um pouco da apresentação, né, e vou fazer o acesso novamente aqui do WTA, para vocês verem. Quando vocês fazem o acesso do Intel Start, ele vai pedir para vocês instalar. É o basicão, gente. É só next, next, next até finalizar. E ele é muito simples e muito rápido. Este, de fato, você não gasta nem 15 segundos. Aí ele vai criar esse serviço aqui, ó, o Launcher. Esse Launcher, ele comunica com as rotinas em Delphi, tá? Mas ele, geralmente, na primeira vez, ele faz uma validação. É necessário que você informe lá no 32 se essa rotina, de fato, ela é para ser acessada aqui ou não. Quando vocês acessam, eu já estou acessando pelo DATA porque o meu já está instalado bonitinho aqui. Aí ele vai abrir um 32. Para vocês não ter que gravar qual que é o parâmetro do 132, que são parâmetros, né, a roda aqui, vocês escrevem LAW. Aí geralmente eu coloco 60. Marco, mas que versão é essa? É muito simples. Vocês vêm aqui, verificam, ó, versão que ele está, a 6.0. Não precisa colocar o 600. 6.0, ok, salve e fecha, automaticamente acessa qualquer rotina. Eu quero acessar aqui uma 316. Ele acessa tudo pelo DATA. Aqui, como eu passei um processo de atualização ontem, então acaba aqui, tá aqui para me rodar minhas tabelinhas, né, básico. Mas eu quero acessar uma 560. Acessa normalmente. Aí eu vou reverter uma pergunta sobre uma outra pergunta. Marco, mas se eu estiver na minha VPN, eu quero acessar essas rotinas aí, eu consigo? Não, são estruturas diferentes. As nossas rotinas hoje, ela tem uma rotina de estrutura em Delphi e as do WTA são rotina web. Essas sim, vocês acessam externamente, via VPN. Mas se eu quiser acessar as rotinas, como é que eu faço? Aí existe um recurso que os DBAs, o pessoal, empresas de infra estão fazendo, que é o acesso via TS, que nada mais é do que você acessar a sua base internamente de um TS. Acontece muito isso. Aí acaba que fica opcional, não precisa nem acessar pelo WTA. Mas se for acessar externamente rotinas em Delphi, isso não vai acontecer ainda. Porque a gente está migrando as rotinas, plano de voo, 814. A gente tem rotinas aqui também hoje que já fazem integração com o módulo 15, que é para enviar boleto, está tudo aqui bonitinho, quando você vê instalações. A gente tem rotinas que já comunicam com o WMS, bonitinho. Então, está tudo aqui, ó. Eu quero fazer, então, um acesso externo via VPN, mas eu quero acessar 1531. Tem algum problema? Faz normal. Quer gerar os boletos? Beleza. Depois que está tudo parametrizado, configurado e o banco deu ciente, não tem problema. Beleza? Bora aqui, deixa eu compartilhar.
Então é isso, turma. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tayane, acho que é com você agora, minha amiga. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, então, vocês podem acionar o Marco, igual ele falou, e também podem abrir ticket, né, Marco? Que aí cai na fila de vocês. Gostaria de Exatamente. agradecer a todos pela presença, agradecer você, Marco, pela disponibilidade. E qualquer coisa, vocês entrem em contato aí pelos nossos canais de atendimento, tá certo, pessoal? Muito obrigada e tenham todos um ótimo dia. Obrigado. Fico com Deus aí. Obrigada, tchau, pessoal.